Desculpa, você vê a contraposição, Carlos, entre o mundo que seduz e a sabedoria que seduz? O Sim, que que a gente vai se permitir nos seduzir, né? sim. Hoje eu estava olhando as páginas do Evangelho de Filipe para ver até onde a gente já, o quanto que a gente andou, né, do nosso estudo. Ele não é muito longo, né? Eu que me alongo, mas tem sido um exercício muito bom de estudar com vocês, porque eu acho que só passar pela passagem sem tentar entender o que ela está dizendo não colabora muito para ninguém. Ela está É, considerando que a gente está entendendo tudo. então todo mundo craque. No final vai ter Verdade. provinha, cosmogênese gnóstica e os cinco sacramentos expliquem, redação. Fazer uma provinha com vocês. Então, a gente viu a passagem 103 na semana passada, sobre que a gente até correlacionou com Yin e Yang um pouco, né? O homem e a mulher, a força e a passividade, o ativo, o passivo, aquela coisa da união das duas polaridades, e a gente tentou, não sei se conseguimos, espero que tenha ajudado um pouquinho, entender o que é o conceito de cisígia dentro da cosmogonia gnóstica, né? Já que os textos do Evangelho de Filipe estão se embasando num conhecimento em comum dos gnósticos, né? Pelo menos eu estou assumindo isso, né? Estou dando isso por fato. Não sei se estou certa, mas estou dando isso por fato. Me parece que o pano de fundo desses ensinamentos, né, supõe que quem está acessando esse texto tem já conhecimento da cosmogonia gnóstica. Pelo menos naquela redação cópita lá de Nag Hammadi, o que vem antes do Evangelho de Filipe é o Evangelho de Tomé. E o que vem antes do Evangelho de Tomé é o Apócrifo de João. Eles estão no mesmo conjunto, no mesmo códice, que é o Códice 2 que a gente tem estudado. Então, imaginem só, vocês são um monge do deserto, todo mundo se transpõe lá para o Egito, para o Alto Egito, no século IV. A gente está morando num mosteiro em meio às areias do Egito. Todo mundo é monge agora. Esses monges têm uma vida de muita oração, é uma vida mais separada. Eu estou falando isso porque é a origem de Nag Hammadi, não quer dizer que todos os grupos gnósticos eram assim, tá? Eu estou só situando Nag Hammadi para gente. E esses monges contemplativos que foram contemplar no deserto, aos moldes de Jesus, assim, estavam no deserto para enfrentar os seus demônios interiores, né? Que a gente já faz uma leitura para os arcontes. E eles praticavam meditação e eles copiavam textos e estudavam vários evangelhos, não só os canônicos, né? Ainda não tinha saído a proibição do bispo, que os canônicos ia passar o fiscal lá no mosteiro vendo se eles tinham algum texto proibido, que isso aconteceu. O pessoal ia fiscalizando quem estava carregando o texto que não podia mais depois da proibição. Então, esses monges tinham textos e eles gostavam de estudar e contemplar e meditar e conversar sobre esses ensinamentos. E um desses livros, que eles organizaram com uma capinha de couro amarrado, todo bonitinho, começava capítulo 1, Apócrifo de João. Então, um dos livros importantes lá da biblioteca do Mosteiro de São Pacômio, dos monges do deserto no século IV, começava com o Apócrifo de João. Mitologia gnóstica, cosmogênese gnóstica, origem do homem, Adão e Eva na versão gnóstica. Capítulo 2, os 114 ditos do Evangelho de Tomé. Vamos aprofundar. O que fala o Evangelho de Tomé? Fala do autoconhecimento, conhecer a si mesmo, a busca da gnose, conhecer o todo, os dois que se tornam um. O reino de Deus está em vós em todas as coisas, mas as pessoas não percebem isso. Essas são algumas das ênfases do Evangelho de Tomé. Capítulo 3, o Evangelho de Filipe. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Já fizemos vários estudos com o Apócrifo de João, já estudamos uma playlist inteira do Evangelho de Tomé completo, e agora estamos tentando terminar o Evangelho de Filipe. Os que vêm depois do de Filipe, nesse mesmo livro, nesse mesmo Códice 2, a gente já viu, que é a origem do mundo, a hipóstase dos arcontes e a exegese da alma, que é sobre a alma feminina, perseguida e violentada pelos arcontes, que precisa encontrar o seu noivo, preparar-se para o casamento. Vejam como o tema aqui repete também. Então, esse é o nosso contexto hoje. Hoje eu trouxe a mesma passagem do Evangelho de Filipe da semana passada, mas agora a gente vai fazer um acréscimo diferente.
nós vamos partir dela porque eu encontrei uma tese de mestrado, eu acho que era um mestrado, vou mostrar para vocês, em Ciências da Religião, de um brasileiro, até não sei quem é, vou atrás dele para elogiar o trabalho dele, que eu gostei bastante. Porque às vezes eu faço isso aqui nos nossos estudos, né? Às vezes eu trago umas coisas esotéricas, às vezes umas passagens lá de outras tradições, budismo, Voz Silêncio, Jung, e às vezes a gente pega um trabalho mais acadêmico que ajuda a gente também a entender o que nós estamos estudando. Então, hoje eu vou trazer algumas passagens dessa tese de mestrado em Ciência da Religião, e vocês vão entender por quê, porque a gente vai continuar no tema da Câmara Nupcial, partindo de que semana passada a gente tentou falar um pouco da cosmogênese, das cisígias, do mundo divino ser equilibrado com duplas de forças opostas que se complementam e se harmonizam e participam da unidade divina. E que eu estava falando para vocês sobre o processo de estudar e preparar aqui os nossos encontros, teve isso, né? Peguei aqui o nosso Evangelho de Filipe, falando da Câmara Nupcial, encontrei essa tese de mestrado muito interessante, e no meio da tese ele cita, por exemplo, o Cântico dos Cânticos, e aí eu lembrei que a Teresa d'Ávila fez um comentário ao Cântico dos Cânticos. Aí eu vou abrindo abas mentais, assim, quando eu vejo, eu estou lá na Teresa d'Ávila, ainda não preparei o Evangelho de Filipe para vocês, eu estou lá lendo o que ela diz sobre o Cântico dos Cânticos para conectar com a tese de mestrado do cara que comentou o Evangelho de Tomé, para linkar com o Evangelho de Filipe. Então, vocês tenham paciência com o processo mental, mas eu acho que vocês vão achar interessante as passagens que eu trouxe hoje. Então, pessoal, a gente estava vendo Cisígia. Eu sei que não é um assunto simples, mas vai assentando na mente. A gente vai entendendo a ideia fundamental de trás, sem se prender no detalhe, com a ideia fundamental. Que o mundo divino, a unidade divina, o pleroma, a totalidade, ele é uma unidade. E mesmo nas suas particularidades, ou nas suas camadas de expressão, essas camadas trabalham em duplas que se equilibram entre si. Cisígias, pares de opostos complementares, yin e yang, né? Então, isso mantém a coesão dessa unidade funcionando. Eu acho que essa é a ideia que a gente tem que ter. E que foi a partir da separação dessa coesão que houve uma queda, entre aspas, e a nossa alma começa a passar por uma jornada de buscar reencontrar o seu amado, ou buscar vivenciar esse casamento, essa reunião para poder voltar à casa do Pai. Então, eu acho que é o resumo fundamental do que a gente tem que entender quando a gente está falando, né, de cisígia, que é, então, um termo muito caro para o gnosticismo valentiniano, aparece muito nos textos, essa ideia, e até na estruturação do mito gnóstico, para os valentinianos fica bem explícito essas duplas de poderes que têm energias em polaridades, né, mas que trabalham em conjunto. E a Sofia, né, no mito, ela cria, ou ela separa-se da sua dupla, da sua polaridade oposta, então ela fica deficiente, né? Tanto que lá no Evangelho de Tiago, no livro do Apócrifo de Tiago, fala sobre restaurar a deficiência que foi restaurar a deficiência de Sofia. Quando nós nos restaurarmos de nossa deficiência, a gente retorna ao reino do Pai. Fica sempre repetindo palavras diferentes para falar da mesma coisa, não parece? Então, a gente precisa entender esse conceito de cisígia para entender que essa separação chama para uma reunião. Então, para o gnóstico, a salvação da alma se dá através de uma união espiritual da alma com o Espírito, Sofia com Cristo, um retorno à unidade perdida. E a gente vai encontrar isso também no Evangelho de Tomé. Para mim é muito importante aqui para o nosso grupo, para o canal, para quem está estudando o gnosticismo com a gente, que seja compreendido o caráter simbólico disso. Sei que para muitos de vocês isso é óbvio, e não precisa nem ficar tocando nesse assunto, mas para muita gente não é. Muita gente ainda está buscando uma união física, macho, fêmea, alguma magia que você tem que fazer algum rito mágico para despertar o Cristo interior usando dois corpos, masculino e feminino, como se a expressão material
densa externa da pura matéria cega fosse restaurar na nossa alma a condição espiritual perdida. Não se trata de práticas de magia corporal e não se trata do casamento como a igreja tomou, o casamento que não pode ser desfeito, né? Até o Henrique VIII lá resolveu se separar. Trágicas histórias do Henrique VIII. Mas, enfim, para mim é essencial a gente entender o quanto isso é simbólico, o quanto isso toca no simbolismo da nossa alma, das tradições espirituais, e como isso é uma linguagem dos mistérios. Porque se a gente não entende como é profunda a questão da linguagem dos mistérios e trata isso com leviandade, de forma superficial, ou achando que é um rito específico que eu faço com o meu corpo, e aí eu preciso ter uma parceira, um parceiro, porque senão eu não vou atingir a cristificação, isso é um absurdo sem tamanho, né? Como se os monges lá do mosteiro de São Pacôme estivessem precisando de parceiras para buscar o Cristo interior dele, sabe? A gente tem que colocar as coisas no contexto. E justamente esse é o meu esforço, quando eu vou atrás de outros materiais, para mostrar que esse ensinamento dos gnósticos não é uma coisa que foi inventado pelos gnósticos, e nem que foi inventado por Jesus. Jesus está repassando a maneira dele uma grande tradição espiritual, um mistério da alma. E esse mistério é para aqueles poucos que têm acesso, os muitos que podem ouvir o ensinamento e se identificar, e aos poucos e buscando e se capacitando para tal, mas existe um ponto de inversão que a gente chama, esqueci, tem uma expressão, um ponto que a gente passa, que é quase um ponto de não retorno, quando a alma começa a realmente perceber que há algo mais, e ela recebe lá o primeiro batismo das águas, e ela passa a ser tocada, né, na crisma pelo óleo do Cristo, mas é só um toque na testa, ela ainda não encontrou o Cristo em si, ela ainda não efetuou a união na câmara nupcial. Ela ainda tem mais algumas etapas nesses sacramentos, que, como a gente já conversou aqui, os ritos externos são só formas de trazer o simbólico para a alma, para que a alma encontre nela mesma. Para algumas pessoas, os ritos externos são um facilitador, mas a gente não tem a necessidade deles especificamente. Porém, como a gente está falando de uma tradição espiritual, Jesus aqui sendo um mestre, um hierofante dessa tradição, alguém que é capaz de transmitir o poder dessa tradição, Jesus é um iniciador. Então, para os gnósticos que estão colocando esse ensinamento na boca de Jesus, eles estão se reverenciando Jesus como o iniciador deles, aquele que permitiu que eles recebessem essa tradição, que eles se tornassem parte dessa congregação de filhos da luz e eles passassem por esses ritos mistéricos, esses sacramentos que facilitam para a alma essa experiência da câmara nupcial, essa experiência do retorno ao pleroma. Enfim, tem muito simbolismo para a gente trabalhar, e eu sei que vocês estão bastante afinados com a nossa capacidade de abstrair, de filosofar, de trazer para aquilo que é metafísico, além do mero plano físico, até porque, como estudiosos da gnosis, né, a gente sabe que a interpretação literal, a interpretação mais materialista, pertence ao que os gnósticos chamam de ilíacos, aqueles que são materialistas e não estão interessados nos assuntos da alma. Ainda estão muito presos ao mundo, às sensações do mundo. A gente vive no mundo, a gente tem que lidar com o mundo, mas a gente sabe que tem algo mais que chama por nós, que clama por nós. Essa alma que busca a sua união espiritual, essa alma que sente falta do seu amado. Como lá o São João da Cruz colocaria muito bem. Então, gente, eu vou voltar à passagem do Evangelho de Filipe 104, mas ela tem um adendo que eu deixei de propósito de fora na nossa última reunião, e agora eu vou mostrar ela completa para vocês. Então, vamos ao adendo. Bom, primeiro vamos desde o início, né? Enquanto neste mundo a união é entre marido e mulher, o aspecto da força complementado pela passividade, no reino eterno, ou no éon eterno, que é o éon de Cristo, é o éon de Barbelô, é o éon do Pai, né? A forma de união é diferente, apesar de referirmos as duas pelo mesmo nome. Então, é uma comparação que está sendo feita, não está dizendo que é a mesma coisa. Tem a união do mundo, marido e mulher, e tem a união no reino eterno. A gente usa o mesmo nome,
mas é diferente. Porém, existem outros nomes que são superiores a todos os nomes indicados e que transcendem a força, pois no lugar onde há força, existem aqueles que são superiores à força. Um não é e o outro é, mas os dois estão juntos nessa unidade. Isso é aquilo que não será capaz de vir a quem tem o coração de carne. Parece uma, um desafio, né? Tipo uma charada. Então, vamos lá. Ó, a gente tem primeiro um dado. No mundo tem a união entre marido e mulher. Fato. Um complementa o outro. Um tem o aspecto ativo, outro tem o aspecto receptivo. Ok? No éon eterno, a forma de união é diferente, mas a gente também se refere a essa união de duas forças, ativa e receptiva, que dão origem ao filho, no éon eterno. Mas existem outros nomes, ou talvez outros nomes a que a gente se refere, que são superiores a todos os nomes indicados e que transcendem a força. Mas aqui a força, ó, é o aspecto da força. Eu também fiquei pensando aqui, ó, aqui tem força. A força, que geralmente a gente atribui ao masculino, e a receptividade, a passividade ao feminino, né? Então aqui a gente viu força de novo. Pode ser disso que ele está falando, estou tentando entender também. Mas então existem outras coisas que transcendem a força, pois no lugar onde há força, existem aqueles que são superiores à força. Os gnósticos valentinianos, eles são criticados pelos heresiólogos. Os heresiólogos colocam assim, é sempre num tom debochado que eles fazem, né? Mas assim, eles falam, os valentinianos dizem que eles têm um matrimônio sagrado que é diferente do que a gente faz na igreja, e que esses que passam por esse casamento, eles têm filhos com os anjos. Eles têm filhos de anjos. Talvez seja aquela referência de outros textos gnósticos, de que enquanto a gente está cego pela ignorância e contaminados pelos nossos desejos, a gente tem filhos dos arcontes. E os arcontes geram filhos na nossa alma, fazendo a gente ficar amarrados no destino, ou seja, presos no samsara. A gente vai gerando ações contaminadas pelos vícios e a gente continua preso nesse mecanismo de desejo, de aversão, de ignorância, de vícios. À medida que a alma desperta a sabedoria, ela passa a voltar o seu útero para dentro, como lá na exegese da alma, que a alma tem o útero voltado para fora, ela é como uma prostituta, ela está entregue ao mundo. Quando ela vai buscando o noivo, ou seja, ela vai despertando a sabedoria, ela volta-se para dentro, e dentro ela encontra o noivo. Quando ela volta-se para dentro, ela deixa de ser fecundada pelos arcontes, e ela aí é capaz de fazer a união com o noivo, que é representado pelo Cristo. Então, aqui, será que eles estão falando de a força como o masculino? Que tem o masculino do mundo. Mas aí tem outros que são superiores a esse masculino do mundo. São superiores, são outro tipo, né, de formas de união. Não sei. Mas veja a sequência. Um não é e o outro é. Não é o quê? Não sei. Alguém quer dar um palpite? Mas os dois estão juntos. Olha só, já tinha me chamado a atenção no parágrafo anterior, que eu achei que vocês iam falar, mas não falaram, que eu acho que vai ajudar a explicar o de baixo, no segundo ali, ó. Eu entendo que força e passividade, concordando em parte com o Carlos, não são duas coisas. São apenas uma forma de ressaltar que tudo que é manifesto tem polaridade. Então, força e passividade serve muito no caso das cisígias que buscam uma a outra, né? E uma cede e a outra ataca, né? Nesse sentido de ter os dois polos, yin e yang e todas essas formas. E aí eu acho interessante que a frase diz assim, ó, pois existem outros nomes que são superiores a todos os nomes indicados e que transcendem a força. Eu imaginaria que ele está dizendo assim, transcendem a força e, portanto, também transcendem a passividade. Pois no lugar onde há força, existem aqueles que são superiores à força, ou seja, que não estão mais na polaridade, no dual,
mas Uhum. venceram essa dualidade, venceram essa polaridade. Então, um não é e o outro é, tanto faz, a força é e a passividade não é, ou a passividade é e a força não é, no sentido de que são o yin e o yang, são as duas polaridades. Mas os dois estão juntos nessa unidade, não tem como existir um sem o outro. Voltamos ao símbolo do yin e yang. A Lai é especialista nisso. Isto é, aquilo que não será capaz de vir a quem tem o coração de carne, ou seja, quem está preso somente à questão da carne, cujo coração não se despertou, não se abriu. Achei bem bacana, Laia. Sim, é bonita a passagem. E veja que aqui na tradução no inglês, para quem lê inglês, eu achei que ficou mais explícito. Ó, que esses não são coisas separadas, mas são a mesma coisa. Em vez desse um não é e o outro é, achei que ficou mais explícito no inglês. O que o Sérgio está falando, gente, isso aqui eu desenhei errado, provavelmente Sim, tem está que faltando juntar mais um aqui, nome embaixo. Uhum. fazer o caminho. Aí vai aqui, vai indo. Mas isso aqui são as 10 sefiras da árvore da vida. E aí o topo é Keter, a coroa. E isso a gente consegue associar com os textos gnósticos, porque no Apócrifo de João é dito que Cristo é a coroa de todos os eons, né? Então a gente também tem essa correlação. E aí a gente tem aqui a Binai Hokmah, que vai representar essa polaridade que se une na coroa, né? Eu estou simplificando muito, Sérgio, só para o pessoal não ficar desesperado. E tudo isso vai se expandindo até a última, que é Malkuth, o mundo, que, como o Sérgio falou, é feminino. E no mundo há, então, a criação depois da árvore da morte, também a inversa, né? Outros assuntos. E aí a gente tem que subir pela árvore para chegar até a coroa, e tudo isso são virtudes e forças das duas colunas aqui, a coluna da esquerda e da direita, que vão se unindo, né? Tem pontos de união até a coroa. Então a Kabbalah vai trabalhar com isso também, né? Com a união das duas polaridades, as duas colunas, as virtudes que a gente passa e os quatro mundos que representam, né? O mundo mais material, Malkut, aí o mundo dos deuses e daimones e tal, o mundo Atzilut, o mundo superior, tal. A gente já viu isso no nosso estudo das origens da alma, mas são as camadas de expressão de Deus, as camadas de expressão do divino, do mais sutil, puro, perfeito, que vem lá do Ein Sof, que a gente pode correlacionar ao uno, e até a dualidade do mundo e a sombra da árvore da morte. Então, os gnósticos estão só para a gente saber, né, que os gnósticos estão lidando com conceitos muito semelhantes a esse, porque eles também têm esse fundo na mística judaica, que vai dar na Kabbalah e que vai dar no gnosticismo, mas eles estão trabalhando com ideias muito próximas disso, então também pode ajudar a entender. O que ficou para isso? Que a gente tem que reunir o que foi separado, pronto, e que há coisas superiores que se complementam, mas que são separadas, mas são a mesma coisa, estão juntas, são uma unidade. Mas isso que é superior, deixa eu apagar essa confusão aqui, é que aquilo que é superior não é capaz de entrar aqueles que têm um coração de carne. O que isso quer dizer para o gnóstico, né? Aquela experiência ou aquela potência espiritual que vem daquilo que é superior em nós, na nossa alma, no nosso espírito, não entra naqueles que são ilíacos. Por isso que eu tinha colocado ilê aqui, né? Aqui. Ilíacos. Ilê quer dizer matéria em grego, né? Então, aqueles que têm ainda o coração dominado por um aspecto puramente material, que não enxerga nada além da vida material e que busca satisfação e felicidade apenas na realização de vontades e desejos materiais, esses não são capazes de receber aquilo que é superior e que está com a unidade. Por isso que a gente precisa trabalhar o nosso coração e se abrir para as realidades espirituais. A gente vai tentando entender. Aí eu trouxe para vocês, só de curiosidade, olha só, esse trecho aqui, eu vou traduzir aqui ao vivo para vocês em inglês, é do Andrew Philip Smith. Ele é um autor que ele traduziu o Evangelho de Filipe e ele está fazendo que nem eu, só que em texto. Só que a cada trecho ele faz um parágrafo comentando. Alguns parágrafos um pouco maiores, alguns curtinhos. Esse aqui
vocês podem ver que ele só tinha isso para dizer sobre esse trecho inteiro. Acho que ele ficou um pouco confuso, porque de fato é um trecho difícil. Então, veja só, ele diz, é difícil seguir o desenvolvimento do pensamento aqui nesse trecho. A forma da união no éon eterno é diferente da união de macho e fêmea, o forte e o fraco desse mundo. O pensamento fica perdido na dificuldade de entender exatamente como os vários elementos dessa passagem se relacionam um com a outra. Ele falou assim, não, essa aqui eu não vou comentar não, pulo. Então a gente está aqui tentando, ele não tentou. Então, pelo menos a gente está se esforçando para entender, né? Mas isso era só a parte complicada que eu trouxe. Vamos agora para a parte mais simples, que a gente vai dar um pulo na tradição judaica. Ah, não, essa é a parte simples, tá bom? Tá entendido a parte simples? Moleza, né, Sônia? Moleza. Tá resolvido. Bom, essa não é a parte simples. Isso aqui é só para a gente lembrar das imagens, para a gente ter a criação mental, ajuda. As imagens ajudam a gente a lembrar de que há essa ideia da Cisígias, né? Então, vejam. Mas começa lá no bitos, na profundeza, e no seguir, ou pensamento, que é silêncio. Aí vai para a mente e para a verdade. Isso aqui é o sistema valentiniano do pleroma. É assim que eles descrevem o mundo divino. Então, vai do mais profundo, silêncio, surge a mente e a verdade, da mente e a verdade o logos, a palavra e a vida. Do logos surge a vida também. E da vida com o logos, temos o antropos primordial, que vai ter relação com a eclésia, aqueles que participam, que estão construindo, se aproximando de se tornarem idênticos ao antropos, né? A gente faz um paralelo com a tradição também. E por isso que na igreja ficou que o Cristo é casado com a igreja. A gente está falando de casamento sagrado, não tem essa ideia de que a igreja é a esposa do Cristo na igreja católica, mas aqui a gente está falando em outro nível de entendimento. Isso seria para os valentinianos a Ogdode, porque são 4 de um lado, 4 de outro, dá 8, certo? O Ogdode tem a ver com o número 8. Aí aqui a gente tem a década, então, que no apócrifo de João vai ser chamado o mundo dos 10, que é o homem perfeito. Aí a gente vai ter outros, esse aqui eu não vou tentar traduzir todos, só sei alguns, mas a gente vai ter outras características de um lado e de outro. E a duodécada, então tem o 10 aqui e o 12. Quem gosta de números. E a gente tem o Paráclito e Pistes, a fé. A gente tem Ágape, o amor. A gente tem a vontade e a sabedoria. E outros aqui que eu não vou ficar traduzindo. Mas a gente só para a gente visualizar que o mundo divino dos valentinianos tem uma complexidade. Aí o Plotino vai dizer, esses gnósticos ficam multiplicando as realidades divinas, as hipóstases. Ah, esses gnósticos estão multiplicando, tudo aumentando muito, vamos simplificar. Ele não gostava muito, ele era mais do simples, do místico. Mas é engraçado que logo depois do Plotino, um outro neoplatônico, o Próclo, vai começar a multiplicar as realidades divinas também. Ele vai falar dos inteligíveis e dos inteligíveis não inteligíveis. Ele vai multiplicando também, bem parecido com os gnósticos. Mas são parênteses. Aqui no centro, nessa imagem do centro, é o sistema do apócrifo de João, é o sistema setiano. Então, aqui na esquerda a gente tem os valentinianos com as cisígias, e no setiano a gente tem assim, o espírito invisível e a Barbelô. A Barbelô também tem 4 eons, que são pares masculino e feminino, que formam o reino dos 5 e que são 10. Então, tá de acordo, né? E aqui a gente vai ter 12, porque é o Cristo com as 4 luzes, que dá 5, só que cada luz tem 2 a mais, dá 3 vezes 4, que dá 12. Então, a gente tem o 10 e o 12 aqui também. São formas de explicar um sistema semelhante. Ambos são formas gnósticas de falar do mundo divino, e também vai dividir em pares de opostos, em masculino e feminino, em cisígias, e também vai ter o logos, também vai ter as luzes, também vai ter as virtudes, e também vai terminar com Sofia.
Então, são só didáticas diferentes. Mas não se É só para desesperem, isso é só... explicar de modo claro o que é pouco explicável. Porque não é muito difícil entender. E a gente às vezes fica, meu Deus, não vou nem tentar. Mas com o tempo a gente vai acostumando com a linguagem, vai criando associações mentais e vai ficando mais simples. E esse Acho que vai flexibilizando o cérebro, né, Alaia? é um exercício, a gente tem que ter paciência com a gente também. E esse aqui da direita foi um que eu inventei, então pode ter erros também, mas é só para ver, é como eu visualizo, assim, é um círculo dentro de outro, e eles estão unidos na mesma energia que sai de um ponto e se expande em manifestações, em desdobramentos. Mas também termina com Sofia, também temos a Barbelô no centro, o Cristo logo abaixo, e o Pai oculto no silêncio. Diga, Carlos. Por que você identificou aqui Barbelô? Não, os buscadores com Sofia. Por conta da queda? Não, é porque é assim que está no Apócrifo de João. Então, por que está assim no Apócrifo de João, na É, sua opinião? porque ele vai dividir 4 categorias de pessoas que tocaram as águas do pleroma, né? Na categoria 1, a gente vai tornando a coisa burocrática. Na categoria 1, temos o homem completo que participa do Eon do Cristo, porque o Cristo está junto com a primeira luz. Na segunda luz, temos o filho do homem, que é o que é quase um Cristo. Na terceira luz, temos os filhos do filho do homem, que são os setianos. Porque o filho do homem é o Sete, e aqui são os setianos, então são os gnósticos completos. E na quarta luz, temos aqueles que estavam buscando o caminho espiritual, cometeram alguns erros, caíram, se arrependeram e voltaram a buscar o caminho espiritual. Então, é aqueles que já foram tocados, que a alma já foi tocada por essa busca, mas ainda estão em processo. E aí sim, vai ter relação com a Sofia, que é a última aqui do elo, e ela que cai e ela que conecta também. Então, acho que é por isso. Bom, gente, isso é só para a gente visualizar. Aí agora eu vou entrar, gente com um tempão. Vamos ter meia hora para entrar aqui no estudo para ficar um pouco mais clara a questão da Câmara Nupcial, porque como eu falei na abertura, eu queria colocar tudo isso do Evangelho de Filipe, da Câmara Nupcial e desses mistérios de Jesus num contexto. E eu achei a tese de mestrado da pessoa um contexto muito interessante. Então, tudo isso aqui eu já falei, então não vou repetir, mas só para vocês visualizarem que no Códice 2 tem o Apócrifo de João, o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Filipe, em sequência, no mesmo livro. Então, por isso faz sentido a gente retomar o Evangelho de Tomé para entender o Evangelho de Filipe. Porque o que eu vou fazer agora vai ser uma retomada de outras coisas também. E faz sentido a gente ficar revendo o sistema de cosmogênese do Apócrifo de João também para entender o Tomé e o Filipe. Pelo menos para mim faz muito sentido a forma como quem quer que tenha sido os copistas e tradutores do grego para o copta, porque o original estava em grego, e Nag Hammadi está em copta, mas alguém pensou que fazia sentido juntar, e eu concordo com essa pessoa. É isso que eu estou querendo dizer. Porque me parece que as linguagens se complementam e ajudam o nosso entendimento. Nesse desenho aqui também é a mesma coisa do anterior, tá? Esse aqui da esquerda, do pleroma valentiniano, vocês podem ver que é a mesma coisa, o Guidode com os 8, a década. Aqui está traduzido, ó. União, hedonê, prazer, os hedonistas, né? Prazer, mas também a bem-aventurança, né? O bliss, aquela graça divina, aquele êxtase divino, né? A imperecibilidade, Macários, né? Macária, a felicidade, ser imovível, não ser abalado. Tem aí aqui as traduções: ágape, o amor, elpis, a esperança, métricos, de ser maternal, pátricos, paternal. São as forças que regem aqui o pleroma na visão dos valentinianos. Mas aí, para a gente entender um pouco mais, pé no chão aqui as coisas, eu já encontrei essa tese do Ricardo Gomes, que ele defendeu em 2019, então eu não conhecia. Para mim é bastante recente. Quando eu defendi o meu mestrado foi 2011.
Então, faz bastante tempo. Então, bem depois, o Ricardo fez essa aí. Então, se ele assistir esse vídeo algum dia, parabéns, Ricardo, gostei muito do trabalho. A Câmara Nupcial como chave hermenêutica do Evangelho de Tomé. Eu achei curioso, porque a Câmara Nupcial, quem vai estudar a Câmara Nupcial geralmente pega o Evangelho de Filipe, por motivos óbvios, porque ele está o tempo todo citando a Câmara Nupcial. Mas o Ricardo entendeu que está dentro do mesmo contexto, que a Câmara Nupcial também está sendo abordada no Evangelho de Tomé, que é o texto que vem logo antes do Filipe, né? Por isso que eu tinha colocado aqui, né? Para a gente ver visualmente, ó. Logo antes do Filipe está o Tomé. Então, e ele está no mestre em História e Cultura das Religiões. E aí, o que eu fiz? A tese dele tem 180 páginas, eu li metade, eu fui até a 60. Não deu tempo de terminar. Mas eu peguei algumas passagens que a gente não vai terminar hoje, e aí, se vocês acharem interessante, a gente pega mais na próxima terça e avança. Mas a partir do que ele traz na introdução dele, nos primeiros capítulos, eu achei que contribui muito para o nosso estudo. Então, vamos parar de enrolar, vamos ver o que ele diz. Vamos colocar o Evangelho de Tomé no contexto agora judaico também, no contexto da literatura sapiencial, no contexto que, como está lá também no livro do Alberto da Jane, do Bardesanes e dos Atos de Tomé, todas as relações que essa tradição gnóstica siríaca de Tomé, e a gente sabe que o Evangelho de Filipe tem origem no siríaco também, ele vai do siríaco para o grego e do grego para o copta, tudo isso tem relação com a literatura da sabedoria do Velho Testamento e com as Odes de Salomão, que tem alguns capítulos lá no livro do Bardesanes, também da relação de Bardesanes com as Odes de Salomão. E aí eu estava lendo esse mestrado do Ricardo, ele faz observações também bem próximas disso, mas com esse foco na Câmara Nupcial. E antes da gente entrar, desculpa a enrolação, mas eu preciso dizer uma coisa, muita gente vai falar, né, que os gnósticos são antissemitas, que eles odeiam os judeus, que eles são contrários ao Deus dos judeus. Vejam como é cuidadoso que a gente tem que ser, como a gente tem que ser cuidadoso com essas afirmações. Os gnósticos estão bebendo em literatura da mística judaica, nas bases da Kabbalah. Não é que eles odeiam os judeus ou que eles identificam o Deus dos judeus com o Javé e aí joga-se fora tudo que é do judaísmo. Não é isso. Eles estão, no meu entendimento, dizendo que quem está buscando a Deus na imagem desse criador do mundo material está equivocado. Mas não é só isso que há na tradição judaica. Eles estão criticando aqueles que estão apegados à lei formal, à lei escrita, as regrinhas de conduta no mundo judaico, quantas vezes você tem que lavar a mão, se tem que ser circuncidado ou não, se tem que obedecer isso, aquilo ou não. Eles estão criticando a ortodoxia. Aqueles que identificaram um Deus marcial, né, relacionado ao planeta Marte, que eu estou falando, né, porque esse Javé briguento, esse Javé ciumento, esse Deus que é identificado como a força da matéria, que a gente precisa entender que esse é um aspecto, esse aspecto de obediência, esse aspecto da lei formal, esse aspecto do mero cumprir de cerimônias religiosas, não é isso que nos leva às profundezas do não é isso que nos une ao espírito, não é isso que a mística judaica, inclusive, vai ensinar. E aí a gente tem que lembrar que dentro do judaísmo há divergências. Existem os fundamentalistas, os ortodoxos, e existem os místicos. Existem o esoterismo e existe a religião popular. Existem os que se afastam para estudar, os fariseus, etc., os essênios, que criticam os sacerdotes do Templo de Jerusalém, e existe aqueles que, como alguém aqui no YouTube comentou, que eu abri rapidamente e vi uma colega nossa comentando, que os próprios sacerdotes lá de Jerusalém estavam questionando Jesus sobre a questão do casamento. Então, assim, esse casamento aí que você está falando, o que é isso? Tem lá no Novo Testamento, eu lembro que eu já li, não vou lembrar de cor, mas tem uma passagem que eles ficam questionando o que Jesus está falando. Porque eles não acreditam em ressurreição, eles não acreditam na parte espiritual, eles são aqueles religiosos tacanhos. Mas há outras coisas do judaísmo que tem tudo a ver com o gnosticismo, e que a gente vai respeitar, que a gente vai beber na tradição, e vai entender que esses gnósticos também vieram daí, né? Então, só fazendo esse parênteses, porque às vezes tem essas leituras de gnósticos antissemitas, só por causa da rejeição ao culto
ao culto ao Deus criador numa forma personalista de um Deus Ao lá culto que exterior. é um culto externo, um culto exotérico, é uma coisa de obediência, de simplesmente a minha religião, o meu Deus contra o seu Deus. Não é isso que os gnósticos estão propondo, e não é isso que a mística judaica propõe também. Então, eles estão propondo que a gente se aprofunde. E por isso, eu, trazendo essas passagens aqui, eu quero que vocês façam comigo um esforço de ver o quanto tem de gnosticismo ou quanto tem de judaísmo no gnosticismo, porque é muito bonito também. Então, diz o Ricardo Gomes, na página 20 já. Na literatura profética, Deus é marido de Israel, a sua noiva e esposa. Como marido, ele é monogâmico, mesmo quando a sua noiva é infiel. Só. A literatura profética que é Oséias, Jeremias, Ezequiel, que tem a visão da carruagem, aquele querubim com olhos e 4 cabeças de animais e tal, serafins, isso é do Ezequiel, para quem lembra. Ele está tratando de como a literatura judaica trata a questão do casamento sagrado, porque ele vai entrar na câmara nupcial nos gnósticos, né? Será plausível a nossa literatura os tratar como mera metáfora, uma descrição alegórica e ilustrativa do amor de Deus por seu povo? Ou será, como alguns autores sugerem, uma tentativa de descrição da união mística, substancial e metafísica entre o humano e o divino? Que é o que a gente está propondo aqui no nosso estudo. Perceber essa câmara nupcial como essa união mística entre o humano e o divino em nós. Essa reunião do divino em nós, metafísica, substancial, né? Várias evidências mostram que em alguns círculos no período do Segundo Templo, que é a época do século II AC, mais ou menos até 70 DC, a época que pega Essênio, Jesus e todos aqueles grupos. Então, várias evidências mostram que alguns círculos dessa época, e que Jesus viveu, inclusive, a imagem nupcial representava um ato de fusão espiritual entre Deus e o humano. Uma transfusão de energia divina para o mundo, por meio de que o noivo, ao unir-se com a humanidade, levantou-se para o céu de onde ele procedeu. Então, aqui a gente está falando do noivo que vem unir-se à humanidade, como o Logos que vem ao mundo. Desde a literatura sapiencial da sabedoria, né, aos escritos paulinos e rabínicos, parece surgir um padrão recorrente, onde o Redentor se une ao profano de forma a torná-lo santo. O Evangelho de Tomé, a Exegese da Alma e o Evangelho de Filipe, catalogados como textos gnósticos, inserem-se nesse mesmo padrão. Concordo com o Ricardo. O Evangelho de Tomé, o Exegese da Alma e o Evangelho de Filipe estão seguindo o mesmo padrão de textos paulinos, rabínicos e da literatura sapiencial, tratando essa união do noivo também como o Deus presente em nós, que une-se à humanidade num casamento sagrado. Os textos nupciais recordam um estado idílico, primitivo, que foi perdido, né? Porque houve um estado no pleroma. E a gente fala muito pleroma, mas vocês já pararam para pensar no sentido de pleroma? Que é estar pleno, cheio, sem nenhum espaço vazio. É uma riqueza, é um termo de plenitude, né? Então, os textos recordam sobre esse estado idílico que foi perdido, um estado nupcial existente no momento paradisíaco da existência humana. Momento que se perdeu, dando lugar a um estado de separação entre o divino e o humano, que é o que o texto gnóstico vai explicitar. Na literatura profética, a metáfora nupcial foi usada no culto de Yahvé por alguns profetas de Israel. Oséias, Jeremias, Ezequiel e Isaías. Nesses textos, o casamento é direcionado para uma restauração futura com a esperança de retornarem a uma perfeição intocada, que é o que os gnósticos estão buscando. Eles estão falando da separação entre o divino e o sensível, o mundo humano, e uma busca dessa restauração, a esperança de retornarem à perfeição, ao estado de perfeitos. Sede perfeitos como o Pai no céu é perfeito. No livro Provérbios... Ou seja, reunir essas duas polaridades, né? Voltar a Cisígias, até a unidade. No livro de Provérbios é relatada a origem divina da sabedoria. Qual é a principal personagem depois do Cristo para qualquer gnóstico? Se a gente pensar assim, gnósticos, o que os gnósticos me lembram? Cristo e Sofia. Aí depois vocês vão falar o Demiurgo, os arcontes e tal, toda aquela coisa, o mundo dualista e tal.
Mas Cristo e Sofia é fundamental, não é? Concorda? Então, a figura da sabedoria, ela é fundamental nesses textos do Antigo Testamento também. Os gnósticos não estão criando do nada, no vácuo. É isso que eu quero mostrar. Mostrar que tem uma beleza no mito gnóstico que é influenciada pelo que eles já conheciam da cultura judaica que eles pertenciam. Então, no livro de Provérbios é relatada a origem divina da sabedoria. A Sofia pertencia ao pleroma. No livro da sabedoria de Salomão, ela, a sabedoria, assume a forma de uma emanação de Deus, identificada com o Espírito Divino. Então, ela é um eon de Deus, falando gnosticamente. Nesse tipo de literatura, a relação da senhora sabedoria com o homem é descrita frequentemente numa linguagem nupcial, muitas vezes reminiscência do Cântico dos Cânticos. A sua beleza é exaltada, ela é desejada e amada como uma noiva. No caso dos arcontes, ela é perseguida pelo jardim, né? Ela corteja os seus seguidores, convidando-os de forma sedutora para comerem à sua mesa, prometendo riquezas, honras e vida abundante. Então, é a linguagem que se usa para falar da senhora sabedoria. Então, tem algo erótico nela. Não no sentido baixo de erotismo, mas esse eros, esse amor divino, essa coisa que nos seduz espiritualmente, que nos toca, que nos faz querer mais, que nos exalta, né? A alma, que preenche a alma. A imagem nupcial, apresentada pela literatura profética, difere da imagem nupcial apresentada pela literatura sapiencial. Então, tem os profetas e tem os livros de sabedoria. Isso é tudo Velho Testamento. Então, o autor aqui, o Ricardo, está só mostrando que tem visões diferentes mesmo antes dos gnósticos, né? Então, enquanto para os profetas hebraicos, a noiva é Israel, e vejam só, aqui quando a gente está falando de Israel, a gente não está necessariamente falando do Estado de Israel ou do povo de Israel. A gente está falando de Israel como essa humanidade, né? Esse povo que está em busca do Deus, né? Cuidado com as questões geopolíticas que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Então, para os profetas, a noiva era Israel e a figura masculina do casamento era o próprio Deus retratado como marido. Na literatura sapiencial é diferente. A protagonista é a quase divina figura da Senhora Sabedoria. E os humanos que ela corteja são implicitamente masculinos. Então, qual é a diferença? Numa literatura, o povo é feminino e Deus é masculino, e na literatura sapiencial, a protagonista é a deusa feminina e os humanos são masculinos. Só para a gente entender que tem essas diferenças. A sabedoria age como intermediária entre Deus e os seres humanos. Como que age a Sofia no mito gnóstico? Sofia é aquela que desperta a mente do homem que caiu no sono. Sofia é aquela que clama pelo Cristo para que derrame sua luz no mundo. Sofia é aquela que fica no limite entre o mundo sensível e o pleroma divino. Aquela que fica lá junto com o sétimo céu, emanando as imagens perfeitas que vêm do mundo divino e mandando ser impressas. Ela é arquiteta ali, ela está imprimindo aquilo que vem do divino, fazendo a transmissão para os construtores do mundo material, para aqueles que só têm uma função terrena ali de construir, moldar, ajeitar. Mas quem está dando a ideia é a Sofia, no mito gnóstico. E como é na literatura sapiencial? Ela é intermediária entre Deus e os seres humanos. Ela é a nossa alma, ela é a que conecta com o pleroma e ela é a que nos leva ao Cristo. A literatura sapiencial judaica deu espaço à cristalização do papel da sabedoria como figura mediadora, casada com Deus, ou com Cristo, no caso dos gnósticos, nas dimensões celestiais, e simultaneamente ligada ao reino terrestre, porque ela é a mãe do Criador do mundo material. Convidando o ser humano a casar-se com ela, a relação nupcial com Sofia imita a união de Deus com ela. E isso é a experiência pessoal do sábio com o divino. Então, aquele que busca a sabedoria casa-se com Sofia, e aí ele torna-se divino, como Deus que também casa-se com Sofia. E isso é o não é sagrado gnóstico, isso é Velho Testamento. Oi? E isso é o sagrado matrimônio. Isso é o sagrado matrimônio. O sagrado matrimônio é o que, então? Encontrar a sabedoria, despertar a sabedoria,
tornar-se sábio, porque aquele que se torna verdadeiramente sábio, ou seja, tem a experiência da gnose, conhece aquilo que é, ele se torna divino. Nas fontes judaicas, a metáfora nupcial associa-se frequentemente à história da salvação, ao apresentar a criação, ou Éden, ao protótipo ideal do casamento entre Deus e Israel. Só voltando que tem a ideia também desse mundo perfeito, que no caso dos gnósticos também é transformado no mundo de enganos, né? Que é o reflexo de baixo. Nos textos judaicos antigos, o amor entre Deus e Israel é frequentemente associado ao jardim do Éden. No Novo Testamento, as passagens nupciais frequentemente estão associadas à tipologia de Adão e Eva. Então, tem relação com Adão e Eva terem se separado, que é como os gnósticos vão tratar também. A separação trouxe a morte, né? Apesar das fontes judaicas enfatizarem uma situação geográfica, o próprio Éden e o Novo Testamento apontar para uma situação antropológica, né, a origem da humanidade, ambos os temas se referem à mesma tradição edênica, de um ideal primordial, o primeiro casamento da criação, seguido da ruptura e da desordem. Então, nos gnósticos também tem um casamento harmônico, na unidade, uma ruptura, o caos, a desordem, a queda, né? A gente tem que cuidar para não tentar entender isso literalmente, né? É uma metáfora nupcial. E aí ele vai falar do templo. O templo é o lugar de antecipação da consumação escatológica do casamento sagrado. Ah, texto acadêmico, é assim que eles escrevem. O templo é o lugar de antecipação da consumação escatológica do casamento sagrado. Ao compreendermos o papel do templo como espaço do casamento místico no antigo Israel, torna-se mais perceptível a mistagogia do simbolismo nupcial no Novo Testamento. O academiquez está forte nesse parágrafo. Bom, mas o que a gente precisa entender? Eu vou ler a próxima que a gente amarra. O Santo dos Santos, como lugar simbólico que representa a câmara nupcial. O Templo de Jerusalém era considerado a fonte da bênção divina, edênica, do Éden, o lugar onde habitava a Shekinah, a presença do divino na terra. Ah, Laia, mas que templo é esse que você está falando? É o templo lá do Muro das Lamentações de Jerusalém, que eles ficam lá rezando, esperando a construção do terceiro templo, que quando vier o Messias, vai ter o terceiro templo e a paz vai voltar à terra, né? Mesmo lá o povo praticando violência diariamente, né? Não, não é esse templo que a gente está falando. Quando a gente está falando em metáfora da câmara nupcial, a gente também está falando da metáfora do templo, que o Evangelho de Filipe usa a metáfora do templo. A gente viu semanas atrás, meses atrás, eu não sei o tempo que a gente está levando, né? Então, mas a gente viu o templo como uma metáfora para esses sacramentos. O batismo, a crisma, a eucaristia, a redenção e a câmara nupcial. Então, tem o pátio da entrada do templo, tem a primeira sala, tem o santo e tem o santo dos santos. E isso forma uma geometria sagrada. Isso não é o templo de Jerusalém, geograficamente falando. Tanto que os essênios não entendiam assim. Eles falaram, o templo físico de Jerusalém é um local de corrupção, de violência, de matança de animais e de gente envolvida em politicagem romana, e lá só tem iniquidade e trevas. E saíram. E foram buscar a contemplação, o Messias e a união do mundo divino no deserto, como João Batista e Jesus também fizeram. Então, a ideia desse templo é entender que é o templo dentro de nós também, que foi o que a Teresa d'Ávila fez lá em 1500 e pouco na Espanha, mostrando que esse castelo interior são etapas das moradas da nossa alma e que no centro desse castelo existe um trono com um rei, com um diamante, que é o próprio Cristo. Então, quando a gente fala que a câmara nupcial é o santo dos santos e que é o lugar onde habita a Shekinah, a presença do divino na terra, a gente está dizendo que o nosso corpo é o templo de Deus e que dentro da nossa alma há um espaço que tem que passar o santo e chegar no santo dos santos, que é lá dentro, lá no mais íntimo do nosso ser,
no mais íntimo de nós existe a presença do divino na Terra, a presença do divino em nós. E daí a comparação com o templo externo como uma expressão material do templo interno, mas o que importa é encontrar o templo interno, é encontrar essa Shekinah, esse Deus em nós, no santo dos santos da nossa alma. E aí a gente tem a consumação do casamento, porque o santo dos santos é o lugar simbólico da câmara nupcial, é onde está o amado. A alma, ela precisa ir entrando portão por portão, até chegar lá no Santo dos Santos e encontrar o amado, que é o divino em nós. E aí o Ricardo Gomes, aqui no mestrado dele, vai citar esse texto do Ben Sira 24, que é o Cântico da Senhora Sabedoria. Achei tão bonito, gente. O poema, permeado com alusões ao Cântico dos Cânticos, descreve a figura personificada da Senhora Sabedoria, que convida sedutoramente os homens a unirem-se a si, numa comunhão íntima onde bebem e comem. Então, tem um banquete platônico aqui acontecendo, só que é um banquete judaico. É a busca do Eros, o divino, a sabedoria como a amante também, né? Essa figura assume o papel de mediador entre Deus e os homens, onde ela é a parte feminina da relação e o ser humano a parte masculina. Nos textos gnósticos, a parte feminina é a Sofia também, a sabedoria, a alma. A parte masculina somos nós, como Adão, a nossa mente que vive no mundo, racionaliza e tem sentidos, mas o noivo que se une à Sofia é o arquétipo do Cristo celestial. E aí vejam que bonito. Eu peguei só um pedacinho do trecho que ele cita. Esse é o Cântico da Senhora Sabedoria. A sabedoria faz o seu próprio elogio. Ela se exalta no meio de seu povo. Na Assembleia do Altíssimo, abre a boca. Desculpa as minhas pausas, mas é importante para a gente entender. O que é abrir a boca na tradição de mistérios? Mio, a palavra que dá origem a mistério, significa boca fechada. Então, mio é silenciar sobre os mistérios. Mio é fechar a boca. A sabedoria abre a boca. E aí Jesus fala, aquele que beber de meus lábios se tornará como eu. Tem a ver com passar o sopro do Espírito, o sopro que sai da boca, a transmissão do conhecimento oral. Por isso Jesus beijava a Madalena. Então a sabedoria, na Assembleia do Altíssimo, abre a boca e se exalta diante do seu poder. Saí da boca do Altíssimo e como a neblina cobre a terra. A sabedoria sai da boca do Altíssimo. Armei a minha tenda nas alturas e meu trono era coluna de nuvens. Só eu rodeei a abóbada celeste. Eu percorri as profundezas dos abismos, as ondas do mar, a terra inteira. Reinei sobre todos os povos e nações. Junto de todos estes procurei onde pousar, e em qual herança pudesse habitar. Leiam isso e depois releiam a exegese da alma e passem no Piscis Sophia, para ver se não é a mesma personagem. Ela sai do Altíssimo, ela está conectada ao pleroma, como o 12º Eon no mito gnóstico. Ela pertence ao divino. Mas ela sai. Lá no apócrifo de João, ela desce. Ela cria o Yodabaô e uma neblina coloca o Yodabaô numa nuvem para esconder ele. Existe, no mito gnóstico, a imagem dessa nuvem que separa ela e o Yodabaô do mundo do Altíssimo. E a Sofia, quem é no mito gnóstico? Senão a mãe do mundo também, porque ela é a mãe do criador da matéria. Então ela rodeou a abóbada celeste. Ela intermedia a abóbada celeste com o plano divino. Ela percorre as profundezas do abismo. Ela cai. Ela reina sobre os povos e nações. Ela procura onde ela possa habitar, onde ela possa pousar, em qual herança ela pode habitar. Ela procura em nós o caminho de retorno. Como cada um de nós sendo essa Sofia caída no mundo, buscando o retorno ao seu amado.
E aí, lá no final do Apócrifo de João, tem o hino da Pronoia. Quem tiver o livro já pode reler lá, são 2 páginas só. Que a Pronoia desceu na escuridão do caos, e ela foi feita prisioneira, e os arcontes a perseguiram, mas ela mais uma vez se libertou. E aí no Pis Sofia ela vai ter os cânticos de louvores, clamando pelo Cristo, e ela vai subindo pelos 7 céus. Vejam se não é a mesma personagem aqui. Aquela que sai da boca do Altíssimo, que rodeia a abóbada celeste e que tem um trono de nuvens logo acima, mas que também é a que vai para a profundeza do abismo e busca um lugar nos nossos corações. É bonita essa senhora sabedoria, né? Não é à toa que os Rosa Cruzes identificaram a Sofia muito nos seus textos. Naquelas imagens do século XVIII, XVII, XIX, que tem uns diagramas Rosa Cruzes, sempre tem a Sofia lá, a senhora sabedoria. E alguns Rosa Cruzes gostavam muito de mitologia grega também. E qual era a deusa favorita deles? Atena, a senhora sabedoria. Então estamos na busca da sabedoria. E aí eu lembrei que só uma curiosidade, eu não trouxe passagens. Fiquei lendo, mas achei que nenhuma ainda tinha encaixado com o nosso estudo. Que a Teresa d'Ávila escreveu para as carmelitas. Quando a gente fala que uma pessoa escreveu naquela época, era assim, um manual de meditação para as monjas desse convento. Não é como hoje que a gente escreve para jogar para a Amazon e vender 2.000 cópias, né? Então, quando a pessoa está escrevendo, ela está pensando ali nas monjinhas que estão lendo, né? E ela escreve para as carmelitas um comentário ao Cântico dos Cânticos, porque ela ficou tocada por essa imagem erótica, que ela gostava muito de literatura de cavalaria quando era jovem, então ela gostava dessa coisa do amado, do cavaleiro salvador, e aí ela vai criar a imagem do castelo interior, que mora Sua Majestade no centro. E ela vai falar muito do casamento, ela vai falar muito do enamorar-se de Cristo, buscar o amado. E o Cântico dos Cânticos tem essa linguagem, né, do beijo da tua boca, da transmissão do teu cheiro, e a sabedoria é bela e perfumada, e é super erótico, e é super ligado assim ao amor, mas ela está escrevendo para monjas, percebendo que essa linguagem da busca do amor do Cristo, da busca do despertar da sabedoria, desse amor que desperta na caverna do coração, é o caminho de retorno a Deus. Então, tem esse comentário, que eu não trouxe nenhuma passagem mesmo, mas eu achei curioso que um padre inquisidor da Espanha, isso aqui é plena Inquisição Espanhola, século XVI, gente. Não sei como é que ela sobreviveu. Um inquisidor viu esse texto dela e falou, queima. Está proibida. E ela queimou. Uma mulher não pode falar sobre essas coisas, muito menos comentar o Cântico dos Cânticos, onde já se viu. Por sorte, uma das carmelitas do mosteiro tinha copiado à mão o texto, e essa cópia não foi queimada, e por isso a gente consegue ler hoje. Mas parece que o original ela queimou. Para não ir para a Inquisição, né? Ou queima o texto ou queima ela na fogueira. A gente tem que ser político. Mesmo sendo católica, a Inquisição pegou ela. Mas vejam como esse texto mexe, né, com as pessoas. E esses assuntos da Câmara Nupcial mexem com a imaginação das pessoas. E aí, se a gente tem uma interpretação literal, as coisas podem descambar para outros lados. Acho que vou parar aqui. Já acabou o nosso tempo. E muita gente deixou comentários. Bom, o texto do Ricardo tinha muito mais elementos para a gente trabalhar, mas é que o nosso tempo estourou mesmo, 8h30. O que vocês acharam dessas passagens que ele trouxe? Vocês acham que mostra como os gnósticos estão vindo dessa literatura sapiencial, dessa sabedoria como a noiva, a sabedoria que vem ao mundo, a alma que cai, que é conectada ao Altíssimo, esse mistério do sagrado, da união sagrada? Acho tão bonito. Sim, é o que a Laia está chamando a atenção na canção nupcial para a sabedoria, do Bardesanes, o escrito baseado em Coisas de Tomé, é Canção Nupcial da Sabedoria. É uma descrição de como seria, mitologicamente, o casamento, as núpcias dessa donzela, né? Então, também é um texto bonito. E é um texto do gnosticismo siríaco, da escola de Tomé. Siríaco, isso, século III,
do século II para o século III, né? E Ai, é um quanta texto coisa que a muito igreja bonito. atrapalhou para chegar a gente, né? Tanta coisa bonita. E lembrar que entre os sufis também tem hinos à sabedoria, à musa, à donzela E sabedoria, também tem a né? busca do amado, né, Jane? No sufismo. É verdade? Então tá, gente. Vou fazer o seguinte: terça que vem eu vou trazer mais algumas passagens, que aí, a partir dessa literatura sapiencial que ele cita, ele vai entrar no Evangelho de Tomé. E também cita a parte da Câmara Nupcial no Evangelho de Tomé, e aí a gente volta para o Evangelho de Filipe, fazendo a ordenzinha. Combinado?